Cadernos de desenhos e de aquarelas, sketchbooks. O conjunto de cadernos de desenhos e de aquarelas, sketchbooks, sobre a Bahia da coleção Flávia e Frank Abubaker reúne algumas das maiores singularidades iconográficas deste livro. De saída, é preciso destacar a raridade desse tipo de documento imagético. Via de regra, essas são peças únicas que nem sempre sobrevivem na íntegra para a posteridade. Além do aspecto documental inegável, os sketchbooks aqui reunidos são igualmente excepcionais pelo ineditismo iconográfico que apresentam, ampliando o repertório visual até então conhecido sobre o Brasil oitocentista e, em particular, sobre a Bahia. Ainda que muitos desses cadernos mostrem regiões da cidade já contempladas em gravuras, seja na época em que foram produzidas ou em publicações mais recentes, o conjunto a seguir apresenta muitas novidades, com um esmero artístico notável em alguns casos. De certo, contribuem tanto para as pesquisas históricas como para estudos sobre a arte brasileira do século XIX. Ao todo, temos um total de 8 sketchbooks. Entre eles, 7 têm autoria identificada, sendo 3 de viajantes franceses, 3 de ingleses e 1 de um artista alemão. O conjunto abrange praticamente todo o século XIX, período de grande fluxo de estrangeiros ao Brasil em razão da abertura do país ocasionada pela vinda da corte portuguesa em 1808, depois de um longo período de mais de um século e meio de portos fechados a outras nações. Em vista disso, o sketchbook mais antigo do conjunto já ganha um caráter especial por apresentar cenas da capital baiana ainda na época colonial, período com uma iconografia sobre a Bahia mais rarefeita. Um aspecto curioso é que há no próprio documento uma marcação a lápis em referência ao sexto conde da Ponte, título honorífico do português João de Saldanha da Gama Melo Torres Guedes de Brito, governador da Bahia entre 1805 e 1809. Se por ora ainda é difícil determinar a autoria do material a partir dessa marcação, as imagens retratadas no álbum sugerem um período um pouco posterior ao governo do conde, provavelmente na segunda década do século XIX. Um indício mais contundente está na representação do cemitério dos ingleses, que teve suas obras iniciadas em 1811 e aparece em 3 desenhos, páginas 104, 112 e 113. Referência 1. O caderno do francês Louis Apollinaire Voltaire, página 136, apresenta desenhos da cidade no importante ano de 1823, momento crucial da Guerra da Independência do Brasil, 1821 a 1824, na Bahia. Seus registros se somam aos da inglesa Maria Graham, páginas 152, 234 e 235, e da dupla de franceses Ferdinand Denis e Hippolyte Tournay, páginas 236 e 237, também presentes neste volume na seção de livros ilustrados com gravuras e mapas. O sketchbook de maior destaque artístico é o álbum do oficial da Marinha Inglesa William Smith, página 116, que contém aquarelas muito bem acabadas, de grande riqueza estética. Do ponto de vista histórico, são documentos visuais de uma cidade em meio a um contexto de disputas diplomáticas em torno do tráfico negreiro e de instabilidade política e social causada por insurreições de escravizados, como a conhecida Revolta dos Malês, 1835. Mas também podemos contemplar algumas cenas da Bahia de tempos mais calmos. No sketchbook de J. Terry, página 138, produzido provavelmente no fim da década de 1840, representações a lápis destacam a arquitetura da capital. Já em outro caderno, de autoria não identificada, páginas 156 e 157, temos 2 desenhos de observação da capital baiana em 1859, feitos a partir do mar da Baía de Todos os Santos. 2 álbuns contemplam a década de 1860. O de Edouard Quesnel,
página 128, cujos desenhos aquarelados certamente se destacam pelo esmero estético, e o do francês Jean-Baptiste Grenier, página 130 a 133, um dos mais impressionantes deste conjunto iconográfico. Seus desenhos em bico de pena da capital, com as imagens do mercado de Santa Bárbara ou da antiga Rua da Vala, são representações muito ricas em detalhes, repletas de informações sobre a urbanização e as relações sociais cotidianas da Bahia oitocentista. Por fim, o sketchbook do alemão Adolf von Raimondi, páginas 146 e 147, apresenta algumas cenas da época republicana, em 1892. Entre elas, o frontispício da capital, com os melhoramentos urbanos, e um interessante desenho de seus compatriotas na embarcação em um momento de diversão, imagem rara para a Bahia. Daniel Rebouças. Nota: 1. O Conde da Ponte, de acordo com Valdir de Freitas Oliveira, chegou à capital baiana em dezembro de 1805 e faleceu em 1809, pouco tempo depois de ter recebido, em 1808, a esquadra da família real portuguesa em fuga de Napoleão Bonaparte e de hospedar o príncipe regente Dom João VI no Palácio do Governo. Valdir Freitas Oliveira, Os Saldanha da Gama da Bahia, Universitas, Cultura, Salvador, 33. 105 a 115, julho a setembro, 1985. Anônimo. Vistas de Salvador. Final dos anos 1810, início dos anos 1820. Este caderno de desenhos e de aquarelas sobre a Bahia oitocentista é uma preciosidade. Não tem identificação de autoria. Há a marcação a lápis, num dos versos, referente a João de Saldanha da Gama Melo Torres Guedes Brito, o sexto conde da Ponte. Mas é difícil atribuir-lhe a autoria. O conde esteve na Bahia entre 1805 e 1809, ano em que faleceu. As imagens, por sua vez, apresentam construções posteriores à sua morte. São bem raras e inéditas as imagens tão detalhadas do casario colonial na Bahia, com detalhes de grande valor, como as vistas da Baía de Todos os Santos, feitas nas imediações do Carmo, ainda mais mostrando telhados, céu e mar. A estreita faixa de terra que seguia os órfãos de São Joaquim em direção ao Monte Serrat, bem no início do século XIX, normalmente aparecem em panorâmicas feitas a partir do mar. Regiões com maior fortuna iconográfica, como a Barra, têm perspectivas pouco comuns. A chamada Ponta Padrão, nome da entrada da Bahia a partir do Forte de Santo Antônio da Barra, tem uma rica iconografia, já que era a primeira visão dos que passavam por Salvador. Mas nesse álbum, a Orla da Barra é vista a partir de uma região chamada na época de Camarão, atual Ondina. Desenhos a lápis e a aquarela da região de Tapajipe, parte distante do núcleo central da cidade, são outro notável conjunto aqui. Apesar de ser parte muito importante da cidade, com trânsito de pessoas e carga em direção ao interior, a iconografia é rarefeita e geralmente vista em cartas cartográficas de perspectiva zenital. Daniel Rebouças. Panorama. Vista da Baía de Todos os Santos sobre casario da cidade. Bico de pena e lápis sobre papel. 14 por 47 centímetros. Esta vista apresenta uma perspectiva diferente da Baía de Todos os Santos dentro do repertório iconográfico sobre a Bahia no início do século XIX. Além da possível motivação de fornecer informações marítimas, como percebemos em outros desenhos da época feitos por artistas viajantes, a particularidade da imagem é mostrar a Bahia em algum ponto da freguesia do Santo Antônio além do Carmo, tendo a região de Monte Serrat à direita e a ilha de Taparica ao fundo. No geral,
Vistas da Bahia eram feitas com um observador a partir do passeio público ou da ladeira da Conceição. Daniel Rebouças. Paisagem da Baía de Todos os Santos. Aquarela sobre um esboço a lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Dentro do conjunto de desenhos que integra este álbum, esta é a única representação da Baía de Todos os Santos, tematizando o movimento do porto da cidade. Em destaque na composição, o Forte de São Marcelo nos ajuda a localizar a altura da região portuária, algo próximo à antiga alfândega e ao arsenal da Marinha. Essa altura do porto era uma referência fundamental para quem chegava em Salvador, sobretudo por ser um dos pontos para o reparo de navios no início do século XIX. Daniel Rebouças. Vista do Porto da Barra e Forte Santa Maria. Aquarela sobre um esboço a lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Esta é a única aquarela da atual região da Barra no conjunto do álbum, destacando a praia do Porto da Barra e do Forte de Santa Maria. Essa fortificação, inaugurada no fim do século XVII, surgiu como resposta à relativa facilidade da invasão holandesa nessa altura da cidade. Sua estrutura arquitetônica sugere, inclusive, que sua capacidade de fogo destinava-se a impedir a ancoragem de invasores naquelas praias, em específico. Pelo que é possível observar no desenho, o forte já havia sofrido algumas modificações de sua estrutura original, como a construção de uma ponte de alvenaria em frente ao edifício em substituição a uma antiga de madeira e uma redução de sua área coberta. Daniel Rebouças. Casarão. Aquarela sobre um esboço a lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Esta aquarela de um casarão em Salvador apresenta uma representação rica em detalhes sobre a arquitetura residencial no início do século XIX. De certa forma, o desenho vai ao encontro das observações dos viajantes, ingleses sobretudo, acerca das casas da elite local ou de imigrantes. Edificações vistosas, essas moradias eram cercadas por jardins abundantes e luxuriante vegetação tropical, anotou o médico Robert Dundas, bastante conhecedor da cidade, onde viveu entre 1819 e 1842. Pouco depois dele, Maria Graham, em rápida passagem por Salvador, escreveu sobre como a vegetação criava intervalos entre as casas brancas, cor em evidência no desenho. Na parede lateral, um destaque para a chamada janela guilhotina, um indício da influência inglesa na arquitetura colonial portuguesa em Salvador, presente em habitações nas regiões da Vitória ou nos arrabaldes da Penha ou dos Mares, na Cidade Baixa. Daniel Rebouças. Vista da Igreja de Santo Antônio da Barra do ponto de vista da Igreja da Vitória. Aquarela e lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Este desenho apresenta uma representação da ocupação urbana na região da Ladeira da Barra nas primeiras décadas do século XIX. Conforme alguns autores têm apontado, foi ao longo da década de 1810 que o cemitério dos ingleses foi implantado, sinal do assentamento da comunidade britânica na cidade após os tratados de 1810. Este registro mostra a capela e uma espécie de arco de entrada do espaço de sepultamento da comunidade estrangeira, dialogando com outro desenho da Ladeira da Barra, página 112, integrante deste mesmo álbum. Daniel Rebouças. Vista da Cidade Alta na região do Campo Grande. Aquarela sobre um esboço a lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Conforme as anotações de muitos viajantes, a região do entorno da Vitória possuía uma intensa atividade pesqueira. Nesta aquarela, vemos a representação de uma jangada e de um grupo de pescadores, alguns ainda como esboço
e outros já finalizados. Observando estes últimos, encontramos o que a documentação da época aponta: a ampla presença de homens não brancos, em grande parte africanos. Ao fundo da imagem, outra singularidade desta aquarela: as bandeiras da França à direita e da Inglaterra à esquerda, no alto das residências, confirmando a presença de imigrantes naquele arrabalde no início do século XIX. Daniel Rebouças. Vista da Cidade Baixa na região de Jequitaia e Calçada. Aquarela sobre um esboço a lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Esta aquarela apresenta a região de Água de Meninos no começo do século XIX de uma forma bastante única. No geral, a iconografia da região nesse recorte temporal está restrita a mapas e a vistas frontais, como nos registros do engenheiro baiano José Antônio Caldas ou de Luís dos Santos Vilhena. Nesta aquarela, porém, vemos com minúcias a estreita via à beira-mar, um dos caminhos até o Bonfim. Também vemos a construção do noviçado de Nossa Senhora da Anunciada, antiga propriedade jesuítica, pouco tempo antes de se tornar a sede da Casa de Órfãos de São Joaquim, fato só ocorrido em 1825. Mais ao fundo, a imagem igualmente rara do Forte da Jequitaia, construído, ao que tudo indica, durante o governo do Conde dos Arcos, em 1818. Última edificação militar da época colonial, foi palco de eventos importantes do período imperial, como durante a Revolta da Sabinada, 1838, além de ter sido sede da Companhia de Artífices do Arsenal de Guerra. Daniel Rebouças. Vista da Igreja do Bonfim, região da Ribeira e Península de Itapajipe. Aquarela sobre um esboço a lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Esta aquarela apresenta uma vista da região do Monte Serra e da Igreja do Bonfim a partir da atual região da suburbana. Imagens dessa região da cidade no século XIX são raras, o que torna esta aquarela ainda mais singular. Ao que tudo indica, o observador estaria posicionado próximo à antiga Fazenda Brandão, em um ponto da atual região do São João do Cabrito ou das ruínas da fábrica São Brás, em plataforma. Daniel Rebouças. Vista da casa ou forte com militares na frente. Aquarela sobre um esboço a lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Com singular delicadeza nas cores, esta aquarela apresenta uma cena de treinamento militar na Bahia colonial. A iconografia sobre as forças militares em solo baiano é rara, o que torna este desenho ainda mais importante. Pela predominância da cor azul, é possível que o grupo retratado seja do chamado Regimento de Pardos, que era composto por pessoas não brancas e tinha seu fardamento em azul ferrete, com golas e um correame branco. Esta representação, assim como os desenhos aquarelados encontrados junto à documentação de Maria Graham na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, forma um dos mais importantes registros iconográficos sobre o tema das forças militares da Bahia oitocentista. Daniel Rebouças. Imagem. Detalhe: soldados em treinamento. Vista da região de Itapajipe, do ponto de vista do Lobato e Alto do Cabrito. Lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Juntamente com a aquarela na região da suburbana, este desenho nos mostra uma representação da região de Itapajipe e das adjacências do atual bairro do Lobato. Conforme é possível perceber, este é um desenho de observação, no qual o autor tinha interesse de ressaltar a exuberância da flora local e suas variadas espécies, assunto continuamente comentado nos cadernos de viajantes ao longo da década de 1810 e início da década seguinte. Daniel Rebouças.
Militares. Lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Este desenho é mais uma contribuição importante do álbum à iconografia das forças militares na Bahia. Considerando que este álbum foi produzido no final da década de 1810 e início da década seguinte, esses desenhos mostram detalhes do fardamento no fim do período colonial e início do Brasil independente, dando visualidade aos envolvidos em revoltas como a Conjuração Baiana, 1798, e mais tarde nas lutas da independência na Bahia, 1822 a 1823. Daniel Rebouças. Paisagem rural com casas em colinas. Aquarela e lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Esta vista parece exibir uma propriedade dos arrabaldes da cidade em que se destacam duas edificações, uma em um plano mais próximo do observador e a outra ao fundo, no canto direito superior da composição. Considerando-se o posicionamento e as cores escolhidas na paleta do artista, a primeira construção teria as paredes de taipa com grandes aberturas e seria coberta com palha, própria para a função de beneficiamento ou armazenagem de matérias-primas. A segunda, posicionada em uma cota mais alta do terreno, permitindo a visão geral do seu entorno, seria de alvenaria pintada de branco, com sua cobertura em telhas cerâmicas. As diferentes texturas utilizadas na representação da paisagem permitem distinguir níveis do relevo e de coberturas vegetais, entre as quais despontam muitos coqueiros. Uma cerca de madeira separa as zonas entre os dois edifícios, indicando um caminho e contribuindo para a hierarquização arquitetônica que separa os espaços de habitação e de produção, traço comumente observado nas fazendas coloniais brasileiras. João Dannemann. Imagem, detalhe, casa de taipa. Vista do Forte de Santo Antônio da Barra e Baía de Todos os Santos. Aquarela e lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Tomada de um dos pontos elevados que caracterizam o relevo próximo à Baía de Todos os Santos, à altura da atual região de Ondina, a vista enquadra os morros com sua abundante cobertura vegetal, além da faixa da praia, onde se distinguem alguns rochedos. Mais ao fundo, em outra elevação da costa marítima, aparece o Forte de Santo Antônio da Barra, com seus baluartes e sua torre, cujo farol servia para a orientação do tráfego de embarcações na época. Em primeiro plano, no canto inferior direito da composição, edificações de alvenaria pintadas de branco e com telhados de telhas cerâmicas marcam a ocupação da região que se debruça sobre o mar. João Dannemann. Imagem, detalhe, Forte de Santo Antônio da Barra. Vista da Igreja de Santo Antônio da Barra e Cemitério dos Ingleses. Lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Vista tomada do aclive da Ladeira da Barra, região que na época pertencia à freguesia da Vitória, enquadrando a Igreja de Santo Antônio da Barra e parcialmente o Cemitério dos Ingleses, onde se destaca algo semelhante a uma urna, ornamento típico da arte cemiterial. Uma edificação de grande porte aparece com uma bandeira hasteada sobre seu telhado, detalhe que indica sua função oficial, podendo estar ligada à necrópole ou ao Forte de São Diogo, situado naquelas proximidades. O caminho que ligava a Vila Velha, Porto da Barra, ao Largo da Vitória, ainda sem calçamento e com farta vegetação, bifurca-se, permitindo o acesso ao adro do templo, sendo precedido por um cruzeiro de aspecto modesto. João Dannemann. Imagem, detalhe, a Igreja de Santo Antônio da Barra e a urna no Cemitério dos Ingleses.
Vista da Igreja de Nossa Senhora da Vitória, do ponto de vista da Igreja de Santo Antônio da Barra. Aquarela e lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Vista panorâmica que enquadra a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, tomada dos arredores da Igreja de Santo Antônio da Barra, contemplando a região próxima à Baía de Todos os Santos. A encosta aparece preenchida por exuberante vegetação que se estende até a faixa da praia, onde a areia e os rochedos compõem o cenário, juntamente com uma edificação de paredes brancas de alvenaria cobertas por telhas cerâmicas. No canto direito inferior da obra, em primeiro plano, vê-se a representação parcial do cemitério dos ingleses, do qual se distinguem os muros, onde um arco pleno é encimado por um objeto semelhante a uma urna, elemento próprio da arte tumular, e mais ao fundo, um frontão de aspecto clássico que faz parte do repertório arquitetônico revivalista do século XIX. A paisagem se estende para mais além, retratando a ponta de Humaitá e a igreja de Montserrat. É uma das primeiras imagens do chamado, na época, Porto da Vitória, visto a partir da igreja de Santo Antônio da Barra, e torna-se assim uma rica fonte para a análise das mudanças urbanísticas e econômicas pelas quais essa importante região da cidade passou. Muitos desenhos, gravuras e fotografias nas décadas seguintes registraram esse local de uma perspectiva muito semelhante. Para citar um exemplo apenas, temos a litografia com base no registro visual do diplomata inglês William Gore Owsley, reproduzida no presente livro, página 262. João Daneman e Daniel Rebouças. Planta baixa de casa, bico de pena e lápis sobre papel, 14 por 23,5 centímetros. Este excepcional desenho arquitetônico fornece uma planta detalhada de uma casa senhorial baiana no começo do século XIX, talvez o casarão ilustrado na página 103. O desenho é precioso para o conhecimento da distribuição das peças e da organização doméstica de uma grande residência ainda no período colonial, pois além da divisão dos cômodos, é também esboçada a lápis a distribuição dos móveis. Daniel Rebouças. William Smith, 1800-1877. Esboços do HMS Semerang, 1831-1834, 29,8 por 23,7 vezes 2. Membro da Marinha Real Britânica, o tenente William Smith chegou em Salvador no fim do mês de outubro de 1831, a bordo do navio inglês HMS Semerang, vindo do Rio de Janeiro. Nessa época, a Marinha inglesa se fazia presente no litoral brasileiro para, entre outras razões, combater o tráfico negreiro que ainda ocorria no Brasil, embora já fosse legal. Nos navios britânicos, os tripulantes também cuidavam de outras tarefas, como elaborar registros visuais que ajudassem no reconhecimento de litorais de outras áreas do globo. Em uma obra ainda pouco divulgada, seus desenhos nos legaram, sem dúvida, muitas informações preciosas sobre o Brasil do século XIX. Alguns aspectos de Belém do Pará, por exemplo, aparecem no livro Narrativa de uma Viagem de Lima ao Pará através dos Andes e descendo o rio Amazonas, traduzido do inglês, escrito pelo tenente e publicado em 1863, após uma jornada por essas regiões, iniciada 2 anos antes. Muito tempo depois, em 1987, um grupo de 12 aquarelas e desenhos do Rio de Janeiro, tão ricos quanto estas imagens da Bahia, foram divulgados em forma de catálogo. Daniel Rebouças. Baía de Todos os Santos e passeio público. Lápis e bico de pena sobre papel, 1831.
23 por 56,6 centímetros. Assim que chegou em Salvador, Smith registrou a parte central da região portuária a partir do passeio público. Destacou, como percebemos, o posicionamento dos navios na baía entre a antiga alfândega e o grande prédio da fábrica de rapé da Miron Company, no solar do União, à direita e mais abaixo na imagem. É interessante a presença dos dois sujeitos no centro da imagem, sendo um deles aparentemente o próprio autor. Pode-se imaginar que o tenente quis atestar a credibilidade de sua informação, indicando ter sido colhida in loco, aspecto valorizado nos relatos de viagem na Inglaterra do período. Daniel Rebouças. Entrada da Baía de Todos os Santos, Salvador, Bahia. Aquarela sobre um esboço a lápis e bico de pena sobre papel. 1831, 23 por 58 centímetros. É notável a singularidade desta aquarela. Bem provavelmente, esta foi uma das primeiras visões do inglês em Salvador, logo ao desembarcar do navio Samarin, no fim de outubro de 1831. Como informou o português Luís dos Santos Vilhena, professor de grego e morador da cidade no fim do século XVIII, essa região do porto continha o arsenal da marinha, a Ribeira das Naus, a Pequena Caldeira e a Bateria da Ribeira, lugares muito pouco representados iconograficamente. Neste registro inspirado pela citada necessidade de orientação geográfica para outros navios, a riqueza de detalhes transforma esta aquarela em uma fonte poderosa sobre a arquitetura do porto e o mundo do trabalho no antigo cais de Salvador. Daniel Rebouças. Vitória, Bahia. Lápis e bico de pena sobre papel. 23 por 57,6 centímetros. Em sua longa trajetória como integrante das expedições marítimas inglesas, William Smith produziu uma considerável quantidade de desenhos dos lugares por onde passou, muitos deles com grande riqueza de detalhes. Apesar de esta imagem não estar datada, o que ajudaria a identificar quando o tenente visitou a região da Vitória ao longo dos cerca de 7 anos que passou no Brasil, é plausível supor que o inglês esteve na freguesia motivado pela presença da colônia inglesa nessa parte da capital baiana. Se o desenho não deixa marcas aparentes de se tratar de uma morada de britânicos, registra um rico universo do cotidiano das habitações na Vitória, feito tanto para agradar um público leitor europeu interessado na vida em terras estrangeiras, como para as lembranças do próprio autor, tipo de registro comum entre viajantes ingleses do século XIX. Daniel Rebouças. Imagem. Detalhe: casa em Vitória. Vista da Baía de Todos os Santos e do Teatro São João. Aquarela sobre um esboço a lápis e bico de pena sobre papel. 1831, 23 por 58 centímetros. Nesta belíssima aquarela, também pintada logo após sua chegada em Salvador, o tenente William Smith registrou uma tomada da cidade capturando uma série de elementos singulares. Percebe-se como o autor destacou a topografia, um aspecto crucial no mapeamento científico de paisagens então em expansão na Europa no século XIX. Sem recorrer a números ou descrições textuais, a dimensão topográfica da escarpa, marca do relevo da cidade, foi apresentada em uma bela composição artística. A altura do antigo Teatro São João, à direita, gera um contraste com a posição dos barcos ao nível do mar. A estrutura arquitetônica do teatro também poderia ter outra função nesta aquarela, transmitir o tom pitoresco da cidade ao público nas terras distantes da Europa. Nesse sentido, o autor parece ter criado um ambiente de harmonia entre a arquitetura do teatro com toda a paisagem do entorno.
De modo semelhante ao das outras aquarelas do viajante inglês em Salvador, a natureza na composição está em realce. E mais do que isso, há aqui a utilização de uma cena cotidiana de Salvador que abre espaço para diferentes leituras. Se para o nosso olhar contemporâneo a representação pode ser testemunho das relações sociais e das formas de trabalho do Brasil oitocentista, para o autor, a cena, trabalhada em muito detalhamento nas formas humanas, poderia servir fundamentalmente para indicar o exótico dos lugares fora do universo europeu, como destacou a pesquisadora Luciana Martins em seu trabalho O Rio de Janeiro dos Viajantes. Daniel Rebouças. Detalhe: Teatro São João. Esboço da Fortaleza de Santa Maria. Aquarela sobre um esboço a lápis e bico de pena sobre papel. 1832. 23 por 58 centímetros. Esta bela aquarela do Forte de Santa Maria, na Barra, apresenta elementos interessantes da prática visual dos viajantes europeus do século XIX. Como se pode perceber, William Smith realizou mais do que um simples registro com finalidades náuticas. A dimensão artística da imagem mostra seu desejo de transmitir a atmosfera local, em sua aparência contemporânea, por meio das luzes e das cores que devem ter chamado a atenção do inglês em terras baianas. A exuberância da paisagem natural nesta aquarela, que se repete em outras que produziu da Bahia, vale dizer, mostra como a obra de William Smith dialogava com o universo visual e a iconografia dos viajantes, nos quais a força da natureza era contrastada com edificações e cenas cotidianas em menor proporção nas composições, como os trabalhadores negros e o Forte de Santa Maria aqui retratados. Alguns autores apontam que esses aspectos poderiam ser lidos como testemunho de outro lugar e outro tempo histórico, tanto para o autor quanto para o público inglês interessado nesse tipo de material. Daniel Rebouças. Imagem: detalhe: Fortaleza de Santa Maria. Forte e Convento de Santo Antônio da Bahia. Aquarela sobre um esboço a lápis e bico de pena sobre papel. 1833. 23 por 58 centímetros. 2 anos depois de sua chegada a Salvador, em sua primeira visita, o tenente William Smith registrou a região da Barra de forma notável. Embora não seja possível afirmar que esses desenhos chegaram a ser publicados em forma de gravura posteriormente, tal como foram outros de seus registros de cidades da América Latina, o artista inglês deu um robusto acabamento a este desenho da praia de Porto da Barra, do Forte de São Diogo e da igreja de Santo Antônio da Barra, que o autor denomina de Convento de Santo Antônio da Bahia. Em diálogo com uma cultura visual científica da época, de inspiração humboldtiana, o artista se esmerou na colorização da natureza, tentando reproduzir o que se apresentava aos olhos e, ao mesmo tempo, as boas sensações geradas por regiões onde a natureza era exuberante e repleta de ocupação humana. Daniel Rebouças. Imagem: detalhe: figuras humanas com embarcações ao fundo. Edward Kennel, 1842-1891. Viagem pela América do Sul, 1864-1865. 20,3 por 34 centímetros. Álbum contendo 98 aquarelas. O álbum do artista Edward Kennel contém uma série de imagens feitas a partir de uma viagem para a América do Sul entre junho de 1864 e abril de 1865. Apesar das poucas informações sobre o autor e sua motivação para tal viagem,
É sabido que o artista francês passou pela Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. No álbum, a Bahia aparece apenas em 2 aquarelas, embora muito particulares quando comparadas com outras representações da província no século XIX. Já a composição seguiu um método de trabalho explicado pelo autor em cartas que escreveu para sua mãe durante a viagem. Ao passar pelas cidades, Quesnel produzia pequenos esboços, mas as obras eram finalizadas somente depois. Embora diversos artistas viajantes também tenham utilizado procedimento semelhante, Quesnel mesclou um nível de exatidão geográfica com uma percepção muito subjetiva das cores e luzes da paisagem. Daniel Rebouças. Floresta de palmeiras perto da Bahia. Aquarela sobre papel, 33 por 22 centímetros. Bahia. Aquarela sobre papel, 33 por 22 centímetros. Centralizada em moldura, a prancha ilustra os contrastes coloridos entre construções humanas e opulência vegetal natural. É a visão humana sobre a retirada de poder da natureza, de um realismo sensível por meio do qual o poder humano das edificações em branco que clareiam o verde originário interfere e muitas vezes domina ou supera o naturalismo representado no selvagem. A colonialidade, presente na representação, nos remete ao sentido antropocêntrico de si. Sávio Queiroz Lima. Jean-Baptiste Grenier, Arredores da Bahia. 1864-1868. 42 por 32,2 centímetros. Jean-Baptiste Grenier, já referido nas páginas 44 a 48, na seção de quadros a óleo, foi um artista francês fixado por anos na Bahia na década de 1860, que parece ter se especializado comercialmente em vistas e costumes de Salvador, desenhadas ou pintadas a óleo, que vendia aos visitantes estrangeiros de passagem pela província. Levados de volta à Europa, esses trabalhos sobreviveram com os descendentes de seus compradores e ressurgem ocasionalmente em leilões no exterior. É de se supor que Grenier tenha executado outros álbuns como esse, uma vez que se conhece uma página de rosto avulsa quase idêntica à deste sketchbook. Há também vários desenhos avulsos em coleções particulares que repetem os motivos das aquarelas, desenhos e óleos de Grenier presentes na coleção Flávia e Frank Abubaker. Na folha de rosto do álbum Arredores de Bahia, 1864-1868, duas mulheres trajadas como escravizadas apontam a direção para um homem montado a cavalo, vestido com roupas semelhantes às de um vaqueiro. A paisagem tem bananeiras e mamoeiros. O cavaleiro porta uma espingarda a tiracolo e, de modo diverso para um tipo local, segura uma sombrinha para se proteger do sol. A ilustração sugere o protagonismo social e geopolítico do homem branco, talvez um viajante europeu, e assim introduz o conjunto de cenas da Bahia como um lugar exótico e pitoresco. A representação equestre reforça a ideia de poder e autoridade. Na parte inferior esquerda está a assinatura J.B. Grenier, 1864, Daniel Rebouças e João Dannemann. Vista da Igreja de Santo Antônio da Barra. Bico de pena e aguada de sépia sobre um esboço em carvão sobre papel. 1864, 21,2 por 31,3 centímetros. A imagem retrata o Forte de Santo Antônio da Barra como tema central da composição, cercado pelas rochas e pela vegetação que caracterizavam o limite sul da Baía de Todos os Santos na época. Nos muros da fortificação, construída no século XVII para defender a Ponta do Padrão, destacam-se os baluartes próprios para a artilharia leve,
mosquetes, arcabuzes e espingardas. Além da defesa, o Forte Santo Antônio da Barra era importante para a orientação das embarcações em trânsito, como é ainda nos dias de hoje. No período do registro de Grenier, sua torre já estava equipada com um novo sistema de iluminação que, desde 1839, substituiu por querosene o óleo de baleia usado, entre outros combustíveis, na alimentação da lanterna. No lado esquerdo, vê-se um pequeno quiosque ou mirante e, mais abaixo, ao nível do mar, uma construção avarandada. Um pouco mais adiante desta edificação, tem-se possivelmente a representação da antiga Mãe d'Água, fonte de água que brotava próxima à fortificação. João Dannemann. Imagem. Frontispício do caderno Arredores de Bahia. Vista de arco. Bico de pena e aguada de sépia sobre um esboço em carvão sobre papel. 1864. 21,4 por 31,5 centímetros. Este desenho apresenta a vista do terceiro arco, construído pelo poder público em 1853 para interligar o bairro do Santo Antônio, além do Carmo, à Rua da Vala, via ladeira do Aquidabã. O topônimo Aquidabã tem origem tupi-guarani e quer dizer entre rios, terras férteis e aguadas. Mas também é nome de um rio em cujas margens travou-se batalha importante na guerra entre o Brasil e o Paraguai. Ambos os fatos podem ter relação com o batismo da ladeira. A paisagem enquadra figuras humanas que caminham a pé, assim como um carro de boi, todos próximos à construção do arco, marcada por muros e contrafortes. São vistos ainda sobrados cercados por exuberante vegetação, além de uma zona alagadiça, certamente formada por um braço do Rio das Tripas. Um pouco diferente do que a imagem nos sugere, havia uma grande circulação de pessoas por essa região, atualmente na Baixada dos Sapateiros, pois era uma via importante de ligação da zona central com as populosas freguesias de Brotas e de Santana. João Dannemann. Paisagem marinha. Bico de pena e aguada de sépia sobre papel. 1864. 21,2 por 32,4 centímetros. A paisagem enquadra a região costeira, com morros cobertos por farta vegetação, em especial palmeiras e coqueiros. As diferentes elevações do terreno e as formações rochosas que avançam para o mar remetem ao relevo da região do Rio Vermelho, em Salvador. Na época, a região era ocupada predominantemente por vilas de pescadores, onde estaria bem situada a casa simples, coberta por um telhado de palha que aparece representada na parte inferior do canto direito da composição, além das pequenas embarcações à vela que navegam na enseada. João Dannemann. Vista da Igreja do Santo Antônio da Barra. Bico de pena e aguada de sépia sobre um esboço em carvão sobre papel. 1864. 21,2 por 32,4 centímetros. Vista panorâmica de Salvador, tomada das proximidades da região da Vitória. A imagem enquadra o relevo formado por morros cobertos por abundante vegetação, onde se vê, ao nível do mar, a edificação da fábrica de sabão Victoria, com sua chaminé no então chamado Porto da Vitória. Mais acima aparece o cemitério dos ingleses e, ao fundo, na direção sul, encimando o promontório, a igreja de Santo Antônio da Barra. Completando a cena, embarcações de pequeno porte navegam próximas ao rochedo, retratado em primeiro plano. João Dannemann. Vista do Campo Grande. Bico de pena e aguada de sépia sobre um esboço em carvão sobre papel. 1864. 21,2 por 32 centímetros. Vista do antigo Campo Grande do São Pedro
e de seu entorno, ocupado por palacetes e sobrados, além da capela anglicana, à esquerda, construída em 1853, reconhecida pela sua fachada em estilo neoclássico. Originalmente um terreno pantanoso compreendido entre o bairro do Garcia, o atual Vale do Canela, e o Forte de São Pedro, estendendo-se por toda a rua homônima. O espaço bastante acidentado se prestava a manobras militares. Com a presença inglesa, no princípio do século XIX, recebeu os seus primeiros tratamentos paisagísticos, destacando-se a figura do reverendo George E. Parker, que obteve do governo da província a permissão para aterrar e ajardinar à frente da capela. A partir de então, seguiram-se sucessivos aterramentos e correções de terrapleno, para permitir a sua utilização como espaço de circulação, como aparece na cena retratada por Grenier, em que homens e mulheres transitam a pé e a cavalo, alguns transportando mercadorias. Os carregadores de uma liteira, cadeirinha de arruar, aguardam por um passageiro na sombra, sob uma árvore. Um único lampião a gás aparece na praça, entre os que iluminavam aquela que se tornaria a Praça 2 de Julho, no fim do 800. João Dannemann. Paisagem. Bico de pena e aguada de sépia sobre um esboço a lápis em papel. 1868. 18,6 por 28,7 centímetros. A composição panorâmica mostra, ao que tudo indica, o atual dique do Tororó, com embarcações de pequeno porte que navegam no curso sinuoso das águas. A margem esquerda tem seu relevo coberto por abundante vegetação, cujo reflexo se projeta espetacularmente na água. À direita, distingue-se mais claramente a ocupação humana, com a substituição da mata natural por espaços abertos, onde podem ser vistos, além da faixa de praia, um caminho que conduz ao alto do morro, no qual está situada uma edificação coberta por telhado cerâmico de 2 águas. Ao nível da água, tem-se mais uma edificação, próxima da qual navegam embarcações de pequeno porte. O artista consegue estabelecer profundidade na sua composição com o uso bem-sucedido do esquema de planos mais e menos definidos, para representar a continuidade da paisagem que se estende ao longo do caudal do rio. João Dannemann. Mercado do Comércio. Bico de pena e aguada de sépia sobre um esboço em carvão em papel. 1865, 21,1 por 32 centímetros. Vista do Morgado de Santa Bárbara, na antiga rua homônima, atual Pinto Martins, que dá acesso à ladeira da montanha, reconhecida pelo primeiro arco ao fundo. O conjunto de lojas formava um mercado em Salvador, instituído ainda no século XVII, que ocupava 4 quarteirões no bairro do Comércio. Entre os pontos comerciais, é possível distinguir os letreiros do Barateiro, uma famosa loja de tecidos. Logo atrás está o Hotel das Nações, destruído em um incêndio em 1895, que atingiu também a Capela de Santa Bárbara, a qual funcionava no próprio edifício do Morgado. No alto da encosta aparecem o Palácio Arquiepiscopal, a antiga Sé e a Igreja da Santa Casa de Misericórdia, além de construções de menor porte. A cena está repleta de representações dos frequentadores comuns no cotidiano do lugar, na sua maioria circulando a pé ou sentados, podendo ser visto, por exemplo, um carroceiro, trabalhador comum na região. João Dannemann. Imagem. Guilherme Gensley. Antigo Mercado de Santa Bárbara. Impressão fotográfica em papel albuminado. Há cerca de 1880. Coleção particular. Louis Apollinaire Voltaire. 1805-1807. Notas sobre a Bahia e as principais casas do Rio de Janeiro. Há cerca de 1823.
13 por 8,5 centímetros. Louis Apollinaire Voltaire deixou um caderno com anotações e imagens de grande valia. Filho de um comerciante de tabaco de origem belga, o jovem francês circulou entre Holanda, Inglaterra e o Brasil, onde chegou por volta de 1819. Visitou ao menos Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Em seu rico caderno, Voltaire deixou valiosas anotações gerais sobre geografia, fauna, flora e condições sanitárias de Salvador. Registrou ainda transportes, trabalho de rua, cotidiano dos estrangeiros e momentos da guerra pela independência do Brasil na Bahia. Aumentando ainda mais o valor desse caderno, Voltaire produziu desenhos da cadeirinha de arruar e, sobretudo, de edificações, civis e religiosas, de ângulos inéditos. Trata-se de um ganho notável para o repertório iconográfico da Bahia do início do século XIX. Daniel Rebouças. Vista defronte da nossa casa. Aguada e lápis sobre papel, 7 por 13 centímetros. Este registro do francês Louis Apollinaire Voltaire mostra uma vista inusitada de Salvador, relevante para a iconografia da Bahia do século XIX. De forma geral, as habitações localizadas na costa eram retratadas a partir do mar, com o observador situado na parte inferior da escarpa. Juntamente com a vista dos fundos da residência onde ficou, o francês apresentou também a mesma casa a partir de sua entrada principal, dando mais informações sobre as formas e padrões de ocupação residencial naquela região no início do 800. Daniel Rebouças. Vista da Igreja do Santo Antônio da Barra. Aguada e lápis sobre papel, 7 por 13 centímetros. É interessante observar as diferenças na forma como o francês retratou o cemitério dos ingleses e o entorno da igreja, em comparação com os desenhos do sketchbook Vistas de Salvador, página 102, pertencente ao Instituto Flávia Abubakir. Daniel Rebouças. Vista de nossa casa para de trás. Aguada e lápis sobre papel, 7 por 13 centímetros. Neste desenho do caderno do francês Louis Voltaire, identifica-se um tema raro na iconografia baiana oitocentista, uma vista de um quintal urbano. Como destacou o pesquisador Ian Maurício Van Hout, esses espaços eram fundamentais na arquitetura colonial brasileira e foram, inclusive, objeto frequente das observações de viajantes, como este caderno comprova. Muito do que o pesquisador identificou nos quintais das casas de setores médios, incluindo de imigrantes, pode ser observado neste desenho. Portas voltadas para uma via urbana, permitindo independência em relação ao resto da casa, pequenas cercas para a criação de animais e áreas com uso diverso, como cozinhas, casas de banho, cocheiras ou telheiros, onde se abrigavam pequenas oficinas. Fundamentais para a economia doméstica, esses quintais também funcionam como espaços de lazer familiar, sobretudo para uma cidade onde a diversão pública era relacionada aos festejos religiosos ou cívicos. Daniel Rebouças. Vista da Igreja de Nossa Senhora da Graça. Aguada e lápis sobre papel, 7 por 13 centímetros. Enquanto esteve em Salvador, Maria Graham foi convidada pelos seus compatriotas ingleses a passear pelos arredores da Freguesia da Vitória, principal vista do Templo de Nossa Senhora da Graça. Deste local, Graham realizou um desenho mirando o Templo de Santo Antônio da Barra, página 152. Já o francês Louis Voltaire fez um circuito semelhante, indo da residência onde estava até a Graça, provavelmente pela atual ladeira da Barra. A imponência da construção e o fato de esta ser a mais antiga igreja da cidade, associada à história de Catarina Paraguaçu, devem ter influenciado Voltaire a registrar o famoso templo de forma bastante singular, visto de frente.
Daniel Rebouças. J. Terry, Arredores do Rio de Janeiro e Bahia. 1850-1852. 20 por 30 centímetros. Álbum com 27 desenhos originais a lápis mostrando o entorno do Rio de Janeiro e Bahia. Os desenhos reproduzem com fidelidade a natureza, incluindo paisagens, vistas da cidade e do mar, Pão de Açúcar e aqueduto da Carioca no Rio de Janeiro, baías, porto, uma caverna e etc., datados de 1850 e 1852. Também estão incluídas 2 pranchas representando o transporte de café por escravizados e uma retratando o jogo e dança dos negros, todas as 3 de antes da abolição da escravatura no Brasil, em 1888. Daniel Rebouças. Ladeira da Conceição, Salvador, Bahia. Lápis sobre papel, 24 por 30 centímetros. O desenho retrata a junção das ladeiras da Conceição e do Pau da Bandeira, em Salvador. Ao fundo são vistas as 2 torres da Igreja da Conceição da Praia e, parcialmente, a Baía de Todos os Santos e a Ponta de Humaitá. Ambas as ladeiras surgiram no processo de sustentação da encosta para conter os constantes desabamentos e melhorar a ligação entre os 2 níveis da cidade, facilitando o transporte de mercadorias e o trânsito de pessoas. No canto inferior direito, nota-se um amontoado de pedras, onde mais adiante, no tempo, nasceriam os arcos que dariam apoio à Rua Nova da Montanha. João Dannemann. Imagem. Detalhe: torres da Igreja da Conceição ao fundo. Convento do Carmo. Lápis sobre papel, 24 por 30 centímetros. Vista dos fundos do Convento do Carmo, em Salvador, em perspectiva tomada das imediações da Igreja dos 15 Mistérios. Do ângulo escolhido pelo autor, aparecem ainda as 2 torres da Igreja do Santíssimo Sacramento do Paço. O cenóbio se destaca em meio à vegetação, com árvores frondosas que parecem dar forma a um pomar cujo caminho está demarcado por uma cerca, recurso muito comum em instituições dessa natureza. Na parte inferior do desenho, uma inscrição em francês pouco legível. 1800, Bahia, Le Carme de la Chemin, que em tradução livre seria Caminho dos Carmelitas. João Dannemann. Arredores do Rio de Janeiro ou Bahia. Lápis sobre papel, 24 por 30 centímetros. Em sua passagem pelo Brasil, o artista J. Terry fez inúmeros registros do Rio de Janeiro e da Bahia. Embora cidades com imensas particularidades geográficas e históricas, não seria completamente improvável que um observador estrangeiro tivesse dificuldade em identificar lugares mais afastados do núcleo urbano principal. Os elementos humanos, a paisagem e a natureza apresentados são aspectos comuns nas 2 capitais, sem acrescentar na solução da dúvida. A presença da palmeira, por exemplo, foi recorrente na iconografia oitocentista sobre o Brasil, feita por estrangeiros para marcar o caráter pitoresco conforme mencionado em um desenho da inglesa Maria Graham, página 152. Daniel Rebouças. Transporte marítimo de passageiros. Lápis sobre papel, 24 por 30 centímetros. A utilização de canoas na Baía de Todos os Santos era uma forma de deslocamento na capital baiana. Essas pequenas embarcações, registradas desde o início da colonização, serviram para a pesca e para a pequena cabotagem de víveres e pessoas entre Salvador e as diversas cidades no entorno para a área da Bahia. Outro aspecto é que muitos libertos e escravizados fugidos, em alguns casos, se valeram de canoas como forma de trabalho. Esta representação indica uma das formas de uso das canoas no século XIX.
Diversos viajantes anotaram ter usado canoas para chegar a determinados pontos mais afastados, como o Rio Vermelho ou a Ribeira, já que as estradas eram precárias e os transportes coletivos, como bondes a burro, sequer existiam. Daniel Rebouças. Ladeira da Misericórdia. Lápis sobre papel. 24 por 30 centímetros. Este desenho apresenta uma vista panorâmica da Ladeira da Misericórdia em Salvador. A importante ligação entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta, que remonta ao século XVI, partia da rua direita de Santa Bárbara, seguindo pelos fundos da Santa Casa de Misericórdia, alcançando a Praça do Palácio. Além do casaril que compõe a paisagem construída, aparece também a torre única da Igreja da Misericórdia. No mesmo ângulo, são representadas outras torres, possivelmente as da antiga Sé Primacial e as da Igreja do Colégio dos Jesuítas. João Dannemann. Thomas B. Cook. Vistas da Bahia e do Rio de Janeiro. 1883. 45 por 48 centímetros. Estes desenhos integram uma admirável documentação iconográfica legada pelo inglês Thomas B. Cook. Apesar das parcas informações a seu respeito, sabe-se que o autor trabalhou em navios contratados pela Companhia Postal do Reino Unido, conhecidos como Royal Mail Ships, RMS. Viajando por cerca de 13 anos, entre 1880 e 1893, produziu dezenas de aquarelas, pinturas a óleo e desenhos referentes à sua passagem pela África, Oceania e América do Sul. Existem fotografias associadas a esse conjunto, embora não fique clara a autoria dessas imagens. Os principais temas retratados nesse amplo material são cenas do cotidiano da embarcação, vistas de cidades a partir do litoral e cenas do dia a dia urbano. Há valiosas aquarelas da costa australiana, como de Port Jackson, na Baía de Sydney, ou Cape Schanck e Port Phillip Heads, Queenscliff, na Baía de Melbourne. Comparativamente, os registros relacionados à África Ocidental constituem uma expressiva narrativa visual do conjunto iconográfico de Cook. São representações da região da Nigéria, conhecida à época como Oil Rivers Protectorate, belas aquarelas dos rios Forcados e Opobo, além de numerosos desenhos a lápis, incluindo registros de cenas de conflitos entre as cidades de Cabo Palmas e Rocktown, na Libéria. A respeito da América do Sul, um caderno reúne registros, em sua maioria desenhos a lápis, assinados por Thomas B. Cook, com cenas da cidade de Coquimbo, no Chile, do Estreito de Magalhães, no extremo sul do continente, e registros da Baía do Rio de Janeiro e da capital baiana. Daniel Rebouças. Thomas B. Cook. Mulher em frente à fonte d'água. Lápis e bico de pena sobre papel, 1883. 45 por 48 centímetros, dimensão do papel. Na capital baiana, como muitas fontes históricas apontam, o trabalho de comercializar água potável foi realizado por mulheres negras, percorrendo as ruas da cidade. Este desenho do viajante inglês Thomas B. Cook é um registro rico em detalhes, agregando, sem dúvida, ao repertório visual sobre o trabalho urbano no fim do século XIX no Brasil. Daniel Rebouças. Thomas B. Cook. Batuque. Cena na Bahia no dia de Natal. Desenho a lápis e bico de pena sobre papel, 1883. 45 por 48 centímetros. Dimensão do papel. A serviço da Companhia de Correios Britânica Royal Mail, o oficial Thomas B. Cook passou por diversas cidades na América, na África e Oceania. Disso resultou um diário de viagem com fotografias de paisagens, aquarelas e desenhos a lápis. Sobre a Bahia, seu registro mais impressionante é este desenho de uma celebração de Natal em Salvador, em 1883, repleta de detalhes preciosos.
Ir às ruas fazia parte das festas natalinas de todas as classes da Bahia oitocentista, como registrou o memorialista Alexandre José de Melo Moraes Filho. Daniel Rebouças. Adolf von Raimondi, álbum de viagem manuscrito documentando uma viagem de Hamburgo ao Brasil. 1891-1892. Cativante álbum de viagem manuscrito, contendo 8 aquarelas e mais de 3 dezenas de desenhos a lápis de cenas de viagem de Hamburgo ao Brasil. Trata-se de um raro registro de viajante produzido no fim do século XIX, entre 1891 e 1892, com representações da flora, de cenas cotidianas na embarcação e de paisagens urbanas das cidades pelas quais passou, como Rio de Janeiro e Bahia. O passageiro Adolf von Raimondi encontrava-se a bordo do Santos, uma das 3 principais embarcações da empresa alemã Hamburg Süd, que desde 1871 atuava na rota migratória de alemães em direção à América do Sul, para países como Brasil e Argentina. Os desenhos do viajante registram, dessa forma, o cotidiano e o imaginário ligado a esse trânsito migratório em direção à Bahia, tema com uma iconografia bastante rara. Daniel Rebouças. Farol da Barra, lápis sobre papel. Entre os desenhos do álbum do viajante Adolf von Raimondi, esta tomada da barra nos sugere uma anotação visual destinada a auxiliar na localização geográfica e marítima da Bahia. Nesse sentido, o autor acentuou o farol na composição, inserindo a construção colonial à esquerda da imagem, na chamada ponta do padrão. Em uma possível publicação do diário de viagem, desenhos assim ajudariam a identificar de forma rápida e relativamente segura a entrada da Baía de Todos os Santos. Daniel Rebouças. Noite de Jogos, Itaparica, lápis sobre papel. Este desenho nos mostra uma representação interessante do ambiente de diversão de imigrantes alemães que aportaram nas terras baianas. Embora o desenho possa ter o objetivo de apresentar o cotidiano do navio, assunto que interessava ao público leitor de relatos dessas viagens, é plausível supor que os imigrantes também brincavam dessa maneira no seu dia a dia em Salvador. Daniel Rebouças. Panorâmica de Salvador, lápis sobre papel. Este desenho é uma representação singular do frontispício de Salvador no fim do século XIX. Em um contexto de valorização das potencialidades da migração alemã ao Brasil, é interessante notar o destaque dado ao teleférico, assim descrito pelo próprio Adolf von Raimondi, ou, mais precisamente, o plano inclinado Gonçalves, à esquerda da imagem. Já à direita, o viajante ressaltou não somente o peculiar elevador em meio aos casarios, como quis explicitar textualmente ao leitor que se trata de uma torre de 5 andares, dando uma dimensão literal do elevador Lacerda para quem não o conhecia. Em relação à Cidade Baixa, Adolf von Raimondi ressaltou os aspectos econômicos da região com seus altos e numerosos armazéns que serviam, segundo escreveu, como alojamento de tabaco, setor produtivo agrícola fundamental para os imigrantes alemães da Bahia no fim do século XIX. Daniel Rebouças. Vista da costa da Bahia, lápis sobre papel. De certo, este desenho apresenta claramente a imbricação entre a descrição da natureza e a disseminação da informação marítima nesse tipo de literatura. Detalhando na composição a flora e a topografia do entorno de Salvador, a legenda tenta traduzir essa natureza nos termos dos imigrantes alemães, sugerindo que a areia poderia parecer, à primeira vista, uma colina coberta de neve. No entanto, em vez de neve, continua o autor do diário, havia ali uma vegetação costeira com palmeiras que se elevam sobre ela.
demarcando, como vários viajantes anotaram, a presença dos coqueiros como aspecto pitoresco da natureza da costa baiana. Daniel Rebouças.